Você não suportaria ser mulher na China antiga. Já pensou o que significaria viver uma vida inteira sem sequer poder dizer o seu nome em voz alta? Não é exagero, não. Em boa parte da China antiga, ser mulher significava começar a vida sem direito à própria identidade e seguir assim até a morte. Um ser sem nome, sem voz, sem vontade. Literalmente. Uma mulher que ao nascer recebia apenas uma posição, filha de não sei quem, depois esposa de não sei quem, e por fim viúva, mas nem isso garantia autonomia. Em muitos casos, viúvas eram forçadas a servir os sogros como empregadas de luto perpétuo, tudo isso sem poder se recasar, sem direito à herança e, dependendo do período e da classe social, sem sequer poder circular livremente fora de casa. Você aguenta? Oi, coroados e curiosas, eu sou a Steph e hoje a gente vai viajar direto para o coração de uma das civilizações mais antigas do mundo, que vocês pediram, e com foco bem específico, o que era ser mulher na China antiga e por que, sinceramente, você não suportaria viver lá. Vamos abrir as cortinas da história, mas com muito cuidado, porque o que vem por trás não é nada glamouroso. Vamos explorar o que significava nascer mulher na China antiga, onde a delicadeza era obrigatória, o silêncio era virtude e a submissão não era um costume, só era um destino. Então, pega o seu chá ou café, sem açúcar e sem alívio, porque hoje a gente vai falar de uma história onde o doce era proibido e a liberdade uma palavra que nem se ensinava às meninas. Vamos começar por um detalhe que parece bobinho, quase invisível, e talvez por isso nem mesmo se diga, o nome. Na China Imperial, principalmente ali pela dinastia Han, as mulheres muitas vezes não tinham nem o nome registrado. Sim, nada de Senhora Zhang, Dona Mei, rainha de alguma coisa. O nome da moça era filha de alguém, esposa de alguém, depois mãe de fulano. E com sorte, muito filtro e reza forte podia até aparecer num documento. Mas na maioria das vezes nem isso. No registro da família, um rabisco. Na lápide, talvez. E ainda assim como viúva do Sr. Cheng. Um ghosting eterno versão papel. Não era porque eles esqueceram, não. Era de propósito. Tinha toda uma lógica por trás disso. A mulher não era vista como pessoa individual. Era um anexo, um CPF com perna, que só servia para validar o sobrenome de algum homem da família. Tipo uma extensão de contrato, sabe? Porque nome, minha gente, é uma forma de dizer: oi, eu tô aqui, eu existo. Mas para eles, mulher não existia, mulher pertencia. Então, para que nome? Imagina nomear uma colher. Essa é a vibe. E esse apagamento começava no berço e ia até o túmulo. E se aparecia em algum lugar, era sempre assim: a esposa de fulano, nora exemplar do ciclano. Identidade própria só nos sonhos. E nem era sonho de mulher, viu? Porque sonhar já era pedir demais. E aí você pensa, mas é só um nome. Só? Não, meu bem. Se você não tem nem nome, imagina o resto. É o primeiro apagamento de muitos. Nome é onde começa a sua história. E aqui era onde já nem começava. Então toma essa pergunta para refletir com o chá esquentando na mão. Se ninguém nunca dissesse o seu nome, nunca escrevesse, nunca lembrasse, como você ia saber que você existiu? Isso era só o começo, porque junto do sem nome vinha o sem escolha, sem voz, sem lugar no mundo. E aí que o chá começa a ferver bonito. Se você achou pesado não poder dizer o próprio nome, respira fundo, porque agora a gente vai para a infância. Aquela fase em que, teoricamente, a criança tá lá derrubando tinta no chão, levando bronca leve e descobrindo o mundo com uma mão cheia de biscoito. Mas, na China antiga, ser menina já vinha com um manual completo de como perder a liberdade em tempo recorde. Antes mesmo de saber escrever o nome, se tivesse também, ela nem ia usar mesmo, a menina já aprendia a baixar a cabeça, literalmente. A modéstia era ensinada na base da repetição. Não era valor que se construía com o tempo, era injeção na veia logo cedo. E a primeira dose disso em várias dinastias era dada direto nos pés. Sim, nos pés. Com a prática do encurvamento dos pés, ou tais pés de lótus. Ela começou lá entre os séculos 10 e 11 e no comecinho da dinastia Song.
E olha, pode esquecer esse papo de que era só uma questão estética, tá? O negócio era cruel. Era muito mais embaixo o buraco. As meninas, com uns 4, 5 aninhos, tinham os dedinhos quebrados, virados para baixo, e o pé era enfaixado com força até o calcanhar quase encostar na base dos dedos. Só você ver a fotinho aqui. E o objetivo? Ter um pezinho de no máximo 7 a 10 centímetros. Sim, tipo um controle remoto da boneca Barbie. O resultado era um pé atrofiado, deformado, incapaz de sustentar o corpo direito. Mas diziam que aquilo era símbolo de status, de elegância, de virtude moral. Porque olha só o raciocínio torto. Uma mulher que andava com passinhos miúdos e hesitantes era mais delicada, mais submissa, mais digna de se casar. Romântico, né? Ou seja, quanto mais dor a menina aguentava, mais valiosa ela se tornava. E claro, uma mulher que mal conseguia andar também era uma mulher que não fugia. Não ia ao mercado, não dava pitaco, não atravessava a rua sozinha. O mundo dela era dentro de casa. E o sofrimento virava charme. A imobilidade não era um efeito colateral, era o objetivo. E a moda do pés de lótus não era algo que ficava só entre as ricas e mimadas da elite, não. Começou lá em cima, sim, entre as famílias Han mais refinadas, mas com o tempo foi descendo ladeira abaixo. Camadas populares também aderiram, especialmente no norte da China, porque até a mãe pobre começou a ver no pé enfaixado uma chance da filha se casar bem. E bem aqui significa com alguém que podia sustentar a família dela e de quebra manter todo mundo dentro do sistema. Ser pobre com o pé livre era pior do que ser miserável com o pé quebrado. E olha, o patriarcado era tão criativo que conseguiu transformar dor infantil em fetiche. Sim, tinha literatura erótica sobre os pés de lótus. Tinham manuais descrevendo tipos de curvatura, textura e até o aroma ideal do pezinho torturado. Era tipo guia de degustação, só que com ossos quebrando e estalando. E aí você pensa, com certeza isso foi proibido mais pra frente, né? Mais ou menos. Durante a dinastia Qing, que era liderada pelos Manchus, um grupo étnico diferente dos Han, essa prática chegou até ser proibida oficialmente. Mas adivinha, continuou firme e forte. Porque, né, quando o machismo se fantasia de tradição, ele sobrevive até a decreto imperial. Agora me diz, como é que você vai correr, brincar, decidir qualquer coisa com um pé que mal te deixava ficar de pé? Como você sonha se até o seu passo foi controlado antes mesmo de aprender a andar? Porque o corpo dessas meninas não era lar, era prisão, decorada com seda e dor. E esse era só o começo. Enquanto o pé atrofiava, o destino se apressava. Porque a infância feminina na China antiga era tipo um tutorial do YouTube para preparar a menina para a entrega. Desde cedo ela já sabia. A vida dela era um dote com data de validade. Tipo, produto de prateleira que se não casasse bem, logo era visto como encalhado. Aos 12, 13 anos já estava prometida. E não tinha, não gostei do boy, vamos esperar o crush certo, deixa o destino decidir. Nada disso. Era o que convinha para a família. O amor só aparecia se desse sorte ou se sobrasse espaço entre uma reverência e outra. O casamento era um negócio entre clãs, um acordo. A menina era um presente com laço de seda, que ainda anda e serve chá. E não pense que era só o pai e a mãe decidindo, não. Tinha até personagem especial, a casamenteira. Tipo, aquela tia fofoqueira da vila, só que com uma função oficial. Ela avaliava tudo, reputação da menina, histórico familiar e o pezinho enfaixado. Porque nada dizia essa dar uma boa esposa como esse pé, né? E uma família respeitável. O currículo da moça era o próprio corpo, e às vezes nem isso ajudava muito. E aí vinha o grande momento de virada. Sair de casa dos pais para se casar e virar propriedade da sogra. Porque o marido nessa altura era quase figurante. Quem mandava de verdade era ela, a sogra. Mas não era a sogra tipo piada de almoço de domingo, era a rainha do lar, chefona, CEO do lar. E ela não pegava leve não. Ela mandava na rotina da nora, nas roupas, no jeito de se portar, na menstruação e na forma de se ajoelhar nas cerimônias.
era um inferno com cheiro de incenso. E por que isso? Porque a sogra também foi aquela menina com pé enfaixado que passou anos sendo oprimida. E agora, finalmente no topo, estava pronta para devolver a dose. O ciclo da opressão doméstica. A mulher que sofreu vira a mulher que faz sofrer. Uma hierarquia tão bem amarrada que parecia coisa de roteiro de tragédia grega. Só que com mais rituais e menos catarse. A casa do marido virava basicamente o local onde os sonhos iam para morrer, se existissem. Entre uma tarefa e outra, um sermão e outro, a menina que chegou com um véu vermelho e um pouquinho de esperança virava só mais uma funcionária da dinastia. E o pior, era considerada sortuda por isso. E aí eu te pergunto, o que sobra de você quando até sua dor vem com manual de etiqueta? Porque nem o privilégio de casar vinha com um final feliz. O casamento na China antiga era só a porta da entrada, então, para o verdadeiro show de horrores. A cerimônia era linda, com tradição, trajes vermelhos, véu no rosto e oferenda para ancestrais. Mas sabe o que tudo isso dizia? Parabéns, você é oficialmente da família dele, não da sua. Nunca mais. Você deixava a casa natal, mudava de sobrenome quando deixavam aparecer e perdia tudo que era familiar. Agora você era uma engrenagem nova de uma máquina velha. Bem-vinda à nova vida. Zero liberdade, muito chá, nenhuma escolha. E o melhor ainda estava por vir, porque nesse reality show doméstico, nem todas as esposas eram esposas do mesmo jeito. Tinha a esposa principal, a Jingenzi, que era oficial no papel, a que podia rezar no altar da família, que usava título chique e na prática comandava o lar, se a sogra tivesse morrido. Mas na prática era tipo gerente do caos. Coordenava tudo menos o coração do marido. Porque aí abram-se alas para as concubinas, as não oficiais, mas também muito presentes. Mulheres que viviam na casa, que também estavam disponíveis e podiam ter filhos. Só que sem o título. Era tipo um cargo sem registro na carteira, com benefícios. E aí, minha cara, você imagina o circo montado. Você com o título, a tarefa, o peso do mundo nas costas, e uma moça mais jovem, mais fresca, mais mimada, ganhando afeto e às vezes o melhor quarto. Era um Game of Thrones doméstico, só que com mais seda e menos dragões. E não pense que isso era por acaso, não. Essa rivalidade feminina era parte do sistema. Enquanto as mulheres disputavam espaço, o homem da casa ficava lá no trono, só colhendo os frutos da divisão. Divide-se as mulheres, conquista-se a casa. Estratégico, né? E vale lembrar, muitas das concubinas nem estavam ali por escolha própria. Podiam ser excriadas, meninas de famílias pobres e até mesmo presentes políticos, oferecidos a maridos influentes. Ou seja, nem sempre estavam ali por ambição. Às vezes, era a única alternativa para escapar da fome. Aí você tinha uma mistura caótica de concorrência silenciosa com compaixão envergonhada, porque todas estavam, no fundo, presas no mesmo sistema, mas sabiam que só uma poderia subir, e nunca pelo próprio mérito, mas pelo útero. As alianças eram frágeis, os olhares calculados, a conversa passava por criadas que sabiam demais. E a esposa principal tinha que equilibrar o veneno com a pose, porque a mulher que perde a compostura perde tudo. Mas o auge do veneno vinha com a parte reprodutiva, porque casar, servir, sorrir, tudo isso era a fichinha perto da verdadeira cobrança, ter um filho homem. Tá parecendo a corte de Henrique VIII, mas era pior. Era o combo premium da existência na China antiga, equivalente a desbloquear todas as vidas de um jogo, mas sem o poder real, claro, porque você podia até ganhar respeito, um lugar melhor à mesa e com sorte um sussurro mais suave da sogra, mas poder mesmo não vinha. Mas ainda assim era a jogada. Pariu menino, ganhou um fiapo de estabilidade. Pariu menina, finge que tá tudo bem e tenta de novo. Não pariu nada? Vixe, hora de andar na ponta dos pés. Literalmente e figurativamente. Só que aí vem o detalhe, o filho não era da mãe, era da casa. Você podia ter carregado por 9 meses, acordado de madrugada, dado peito, cuidado da febre, mas o pai decidiu o nome.
Quem escolhia também a educação eram os homens mais velhos do clã. Quem decidia o futuro? Todo mundo menos você. E se esse filho crescesse e virasse alguém importante? O prestígio era do pai. Você no máximo ganhava um incensinho a mais no altar depois de morta. Parabéns, rainha. Ganhou o prêmio póstumo de mãe que ficou calada, não fez mais do que obrigação e fez tudo certo. E aí, minha querida, nasceu menina. O que acontecia? O clima mudava. Filha era sinônimo de despesa, um dote futuro, um problema com olhos grandes ou pequenos e sonhos que já nasciam com limite. Educação, só o suficiente para abordar e ficar quieta. Destino, ser repassada para outra casa com sorte. E o mais triste, ela crescia vendo o irmão herdar tudo, ser tudo, fazer tudo. E ela deveria esperar, obedecer, sorrir com a boca fechada. E a mãe assistia, vendo a filha repetir seus passos, vendo o círculo girar mais uma vez, sem poder fazer nada, porque mulher que tenta interromper a tradição vira lenda, não no bom sentido. E se a esposa principal não engravidasse logo? Alvo. O marido partia para uma concubina, a sogra já vinha com sussurro e todo mundo começava a olhar torto, porque se o filho não vinha, a culpa era dela, sempre dela. Ninguém cogitava que podia ser um problema do marido. Homem infértil? Que ideia absurda! E isso também significava que a mulher estava quebrada. E aí, minha filha, além de não ter bebê, você ganhava um combo de humilhação, chantagem emocional e ameaça velada. Pensou em separação? Divórcio era um direito masculino. O homem podia te largar por ciúmes, infertilidade, desobediência, até por falar demais. Você, por outro lado, podia sofrer, rezar e agradecer por ainda ter um teto. Aí eu te pergunto, quando o único gesto de afeto esperado de você é parir quem vai herdar o seu apagamento, isso é amor ou sentença com laço de seda? Enfim, assim seguia a vida, mediando briga de concubina, tentando gerar um menino, ouvindo a sogra, sorrindo para criados e torcendo para ninguém lembrar que você também era um ser humano. Por quê? A mulher era gerente da submissão e, com sorte, com muita sorte, conseguia pelo menos não ser esquecida antes de ser substituída. Enquanto isso, o tempo passava, porque juventude era um capital que se gastava rápido. Você era a escolhida, a esposa, a mãe do herdeiro, até não ser mais nada. A pele murchava e o status também. Aí eu te pergunto, quando até seu envelhecimento é motivo de substituição, o que te resta que ainda é seu? Porque esse era o segundo ato da vida conjugal na China antiga. Um teatro silencioso, sem aplausos, onde a mulher entrava como protagonista e saía como figurante de si mesma. Se sobreviver ao casamento já era um feito, sobreviver a ele viúva era quase um chamado divino. Mas cuidado com a palavra sobrevivência, porque na China imperial ela vinha com um asterisco. A viúva até continuava respirando, mas era bom que fosse sem dar trabalho. Nada de segunda chance, nada de recomeço, nada de agora vou viver minha liberdade. Viúva, na lógica confusionista tradicional, era uma função. Cuidar dos sogros, manter a honra da casa, zelar pelos filhos do marido, é claro, não só os seus, e isso. Era esperado que ela passasse o resto da vida sozinha, fiel à memória do marido morto, como se ele estivesse ali roncando no canto da cama. Casar de novo? Nunca! Mesmo que o casamento tivesse durado 5 minutos e o defunto nem tivesse deixado herdeiro. Uma mulher viúva que ousava casar novamente era vista como mancha moral, como alguém que não sabia o seu lugar. E isso era tão sério que famílias inteiras boicotavam, negavam apoio e até herança, porque a moça ousou querer seguir a vida. Amor novo só se fosse a reputação alheia. E às vezes nem era moralismo, viu? Só moralismo. Tinha família que forçava a viúva a ficar de luto eterno, só para não devolver o dote, que ficava preso à casa do falecido. Economia vestida de virtude. E aí nasceu um culto social perverso, o da viúva virtuosa. Mulheres que escolhiam, ou eram forçadas a viver o luto eterno, que eram então exaltadas publicamente, e não com pensão, apoio emocional ou merece você ser feliz, com um monumento, os famosos arcos de castidade.
Estruturas de pedra esculpidas com inscrições que exaltavam a virtude, a obediência e a castidade da viúva. Eles eram erguidos em vilarejos, ruas e entradas de templos. Um prêmio público para uma dor privada. Quanto mais cedo ela ficasse viúva e se recusasse a seguir a vida, mais chances ela tinha de ganhar um presentão desse. Esses arcos começaram a se popularizar principalmente durante a dinastia Ming e se consolidaram ainda mais na dinastia Qing, quando o ideal da moralidade feminina virou quase uma religião. Havia até registros formais nas cortes locais, tipo um documento que a família da viúva preenchia dizendo: olha como ela foi boazinha, gente, nunca mais olhou para outro homem. E se aprovassem, o governo iria construir o monumento. Você não ouviu errado, o governo. Investia-se dinheiro público para celebrar a castidade pós-mortem. Enquanto isso, viva, ela não podia nem decidir se queria um novo vestido, quanto mais um novo marido. E é claro que tinha propaganda. As escolas ensinavam histórias de viúvas fiéis, mães dedicadas, mulheres que preferiram se matar a desonrar a memória do falecido marido. Tinha livro de modelos de virtude feminina. As sogras contavam essas histórias como ameaça e orgulho ao mesmo tempo. O recado era: se você quiser ser lembrada, seja apagada em vida. Se quiser ser honrada, morra obediente. E também tinha a viúva simbólica, moça prometida que mantinha luto vitalício mesmo sem ter se casado de fato. Porque o noivo morreu e ela resolveu, ou foi convencida, normalmente convencida, a morrer junto, socialmente falando. E muitas mesmo morriam. Algumas se recusavam a comer, se trancavam em casa, se jogavam no fogo do altar. Outras eram forçadas à reclusão sob vigilância constante, porque a virtude, para ser celebrada, precisava ser total. E a única mulher totalmente segura era a que já não podia decidir mais nada. Mas é claro que nem todas seguiram esse script. Teve mulher que fugiu, que casou de novo, que inventou doença para escapar da vigilância. Mas isso era exceção. E mesmo quando escapavam da tragédia, não escapavam da mancha. Porque a sociedade guardava nome, agora eles guardavam data e desonra como quem guarda joia. A história esquecia as mulheres rebeldes, mas jamais perdoava. Ser viúva na China antiga era como estar entre mundos, viva no papel, morte na expectativa. E o que deveria ser recomeço virava monumento, em pedra com inscrição bonita e silêncio embaixo. Enfim, depois de tudo isso, nome apagado, infância controlada, pés enfaixados, casamento imposto, rivais dentro de casa, função reprodutiva e morte exaltada como prêmio, você pode até pensar: ufa, ainda bem que isso ficou no passado. Mas será mesmo? Porque o nome hoje pode até estar no RG, mas o silenciamento continua em outros tons. A mulher que fala demais ainda incomoda. É só você ver os comentários dos machos dos meus vídeos. A que envelhece é esquecida. A que vive intensamente é julgada. O formato mudou, o script nem tanto. E se você duvida que esse passado ainda vive, olha ao redor. O quanto a gente ainda mede o valor de uma mulher pela capacidade de ser útil, bonita, silenciosa ou sacrificial. A China antiga pode parecer um mundo distante, cheio de rituais, véus e lendas, mas os mecanismos de controle sobre o corpo, a voz e os desejos femininos continuam por aqui. Só trocaram os nomes, os códigos e os castelos. Hoje, não se ergue mais um arco de pedra, mas se espera a mesma obediência. Só que com um sorriso no rosto, feed bem editado e hashtag motivacional. E se ela ousa sair do script, os comentários vêm mais rápido do que qualquer decreto imperial. E aí eu te pergunto, se o corpo é livre, mas a mente ainda vive sob julgamento, a gente saiu mesmo da antiga dinastia ou só trocou de dinastia sem sair do palácio? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mesmo que hoje o leque da ironia tenha ficado um pouquinho fechado porque o assunto foi sério. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite e nem sempre são leves, mas sempre são verdadeiros. Um beijo e eu te vejo amanhã para mais um Steph Flix.